Bom dia, pessoal. É um grande prazer, uma satisfação recebê-los nesse nosso evento, que já está se tornando tradicional. Nós estamos no 8º. E lembrando que o nosso sindicato ele já tem 24 anos, mas que ele obteve a sua carta patente faz somente 7 anos. Há 7 anos. Então, desde que nós ganhamos a nossa independência financeira, nós temos promovido esse simpósio. E cada ano que passa, ele tem sido mais concorrido. Este ano, nós tivemos que, lamentavelmente, fechar as inscrições há 2 semanas atrás já. Tínhamos uma fila de espera enorme, esperando que algumas pessoas pudessem desistir, e não pudemos abrir. Então, para o próximo ano, que nós estaremos completando 25 anos, nós estamos pensando em fazer uma comemoração especial, em um evento especial, que talvez será um evento do dia inteiro, com direito, inclusive, ao almoço para o associado, e num local maior. Mas isso a gente pensa em fazer exclusivamente se vocês assim o quiserem, tá? Porque a nossa ideia, no formulário, no questionário de avaliação do evento, que vai ter no final do evento hoje, vai ter uma pergunta lá na maquininha, se vocês participariam de um evento desse porte, ou seja, de um dia inteiro, dentro dessa nossa marca e filosofia de transparência e democrático. A gente quer ouvir a opinião de vocês. Nós só vamos fazer esse evento do dia inteiro, se vocês quiserem, vai depender da resposta no formulário de avaliação que vocês fizerem. Então, abrindo o evento, eu queria saudar aqui as autoridades presentes, todos os nossos companheiros, a nossa diretoria, a nossa equipe. A nossa diretoria, que é uma diretoria muito participativa, eles estão sempre presentes e sempre quando a gente precisa, independente de marcar reunião. Nós temos feito muitas reuniões até via Skype, até pelo WhatsApp, nós temos se comunicado. Então, tem fluído muito bom, essa comunicação tem sido muito boa e tem nos ajudado a conquistar todas essas vitórias que hoje nós vamos estar comemorando. Então, eu queria saudar aqui, entre os parceiros, o nosso amigo e presidente da Sebrae, Paulo Lofreta, que está aqui presente, veio nos prestigiar. E ele é aquele parceiro que vocês, na pasta de vocês vai ter um encarte da Sebrae, que nós aparecemos com uma matéria. Então, a gente queria, em nome de todos os parceiros que estão aqui presentes, saudar em especial o Paulo Lofreta. E também nós queríamos cumprimentar, mas eu vi que ele não está presente aqui, o Pichina, o Haroldo Pichina, que é o presidente do Conselho de Serviço da FEComércio, que nos cedeu esta casa gratuitamente, tá? Então, e nas saudações a gente não pode deixar de esquecer, é o nosso eterno presidente da ANFAC, o Dr. Luiz Lemos Leite, que dispensa apresentações. Agradeço muito a participação do professor Stefan Canitz aqui junto com a gente. E quando nós conversamos com ele, foi muito engraçado, porque ele falou, olha, eu estou acostumado a fazer a palestra do Brasil que dá certo. Como é que eu vou fazer essa palestra hoje? Bom, então, eu queria só retroceder um pouquinho no tempo e lembrar algumas coisas, né? Então, dentro do período que existe o sindicato, desde que obtivemos a nossa carta patente, na gestão na transição da gestão entre o nosso vice-presidente Garuti aqui e o nosso mentor, o Pio Daniel,
Pio Daniele, nós iniciamos a participar no SINFAC. Eu fui convidado a participar no SINFAC pelo Pio Daniele, e depois fui convidado a ser um dos vice-presidentes. Estive lá presente 3 anos. Depois nós tivemos a gestão do Casante, que depois eu assumi na gestão do Casante como presidente em exercício durante 2 anos, e hoje eu estou aqui como presidente eleito. Então, durante esse tempo, eu já recebi um sindicato relativamente bem organizado, eu não tenho muito a reclamar, mas nós tentamos melhorá-lo. Então, nós, no primeiro ano na presidência em exercício, nós tentamos organizá-lo de forma profissional. Então, nós obtivemos a nossa certificação ISO 9000. Pouquíssimos sindicatos no Brasil têm essa certificação. Então, Sistema de Excelência de Qualidade. Participamos no SEGS, do Sistema de Excelência de Qualidade daqui da Casa, da FEComércio e da CNC. E fizemos algumas decisões importantes que hoje nós estamos colhendo os frutos dessas informações, que foi a contratação do nosso assessor contábil, fiscal, tributário, o Granado, que está aqui presente, e também a contratação do nosso assessor parlamentar, o João Diniz, que eu acho que ele não chegou ainda, né? E nessa área, exatamente, nessa área parlamentar, foi a área que nós obtivemos as nossas maiores vitórias. Então, tem sido uma vitória atrás da outra, consecutiva. Vocês vão lembrar que no ano passado nós estivemos aqui comemorando a vitória do artigo 73A, do sacado que vetava o pagamento para terceiros. Então, aquela foi uma das primeiras. E antes disso, nós tínhamos já iniciado um trabalho que foi o meu primeiro grande desafio. Acreditar em uma coisa quando ninguém acreditava, foi a inserção de um capítulo de factoring no novo Código Comercial. Ou seja, era tentar regular a nossa atividade, uma vez que foi tão difícil. A nossa lei transitou no Congresso durante 12 anos e estava parada, e agora nós temos uma opção real e estamos na marca do pênalti agora. Então, já evoluiu no Congresso e estamos prontos praticamente para ela ser aprovado no plenário da Câmara, e depois ainda tem que ir para o Senado. Esse assunto de Código Comercial é um assunto um pouco mais demorado, porque não é só nós que estamos lá, nós e o mundo comercial. Então, é um assunto que o outro código, o civil, levou 30 anos para sair. Então, a gente está torcendo que esse daqui saia em muito menos tempo. Mas a chance de sair em menos tempo é muito grande, porque já existe comissão de jurista, tanto no Senado, que nós já estamos inseridos lá, e também existe na Câmara. E na Câmara, o presidente dessa comissão do Código Comercial é o nosso amigo deputado Laércio, que tanto fez já pelo setor. Entende? Então, nós temos certeza que nós vamos conseguir vitória, mas é um assunto um pouco mais demorado do que os outros, que têm uma maturação mais rápida. Este evento aqui, para mim, é um evento divisor de águas. Um divisor de águas, entre que foi o factory no passado e que vai ser o factory do futuro. Então, nós estamos mudando, vamos mudar bastante a nossa atividade. É uma mudança de paradigmas enormes, que nós temos que mudar nossas cabeças e nos prepararmos para esse novo desafio. Agora, é um desafio bom. É um desafio, então, nós conseguimos
incluir a ESC, as empresas simples de crédito, ou seja, no Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Então, a ESC é nada mais, nada menos que a empresa simples de crédito, que a factoring adaptada. É o modelo da factoring, somos nós, nós que procuramos tantos anos dessa nossa legislação própria, agora nós vamos ter uma segurança jurídica enorme. Lógico, só foi aprovado ainda na Câmara, o projeto ainda vai para o Senado, e está sujeito a chuvas e trovoadas, mas a chance de passar é muito grande, porque já passou na Câmara. Então, e depois que passar na Câmara, ele vai depender de uma regulamentação. E nessa regulamentação passa pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, que a Receita tem cadeira lá. Então, daí talvez possa ter algumas complicações. Mas a gente quer participar no processo para defender nossos interesses, como foi feito nesse caso. Esse caso foi uma vitória, gente, que vocês não têm tamanho, vocês não imaginam como a classe esteve unida. Foi a ANFAC, SINFAC, os SINFACs estaduais, e todo mundo contribuindo para a gente obter aquilo que a gente pedia. Só que esse projeto é muito anterior. Eu queria contar um pouco a história, para vocês saberem, entendem? Na época eu não estava autorizado a divulgar, porque o ministro Afif falou que queria segredo para ninguém já matar o projeto na origem, né? Então, mas o pessoal da primeira fila aqui, todos eles conhecem a história desde a origem, né? Então, há mais ou menos 2 anos atrás, há exatamente 2 anos atrás, em agosto de 2 anos atrás, nós tivemos lá no gabinete do ministro Afif, quando ele estava iniciando a gestão dele à frente da secretaria. Teve presente o Garuti aqui, o meu vice-presidente Garuti, o meu vice-presidente Marcos Libanori, e também o Napoleão, que hoje é o presidente da FEBRAF, né? Então, naquela época, nós levamos para ele a reivindicação do artigo 73A, que saiu, e levamos também uma reivindicação das factories poder entrar no Simples. Daí, ele, na hora lá, ele fez alguns comentários que eu quero passar para vocês aqui. Ele falou, factoring é um negócio que está um pouco desgastado. Nós precisamos arranjar outro nome para isso. É um nome e na época ele chamou de microbanco. E agora saiu com o nome ESC, Empresas Simples de Crédito. Daí, ele contou a história da origem da família dele, que ele tinha 2 avós, um que é do mercado segurador e outro que era uma espécie de caixeiro viajante, mascate, que também trocava títulos, que também fazia empréstimos, entende? Numa época que não tinha uma lei que era proibido. Então, e que fazia os empréstimos com recursos próprios. Então, ele mesmo falou, olha, se é recurso próprio, por que eu preciso do Banco Central? Então, o projeto, ele veio com essa ideia, uma ideia que já estava madura na cabeça dele. Então, nós levamos para, nós queremos entrar no Simples. Aí ele falou, é como se ele falasse, factoring não dá, porque já tem a lei própria, não sei o quê. Mas uma nova empresa que substitua a factoring, vamos lutar. E daí ele contou essa história dele, falou de como nasceu os grandes bancos hoje, o Itaú, o Bradesco, que eram bancas de negócio dentro dos seus locais, né, no interior, e que nós precisávamos começar tudo de novo, porque naquela época quem dava crédito o gerente conhecia, era o crédito do olho, do crédito do bigode. E hoje quem dá crédito é o computador. Então, ele fala, nós temos que voltar a ser aquela velha época. E por isso que na legislação saiu que a ESC
é de âmbito municipal. Só que o âmbito municipal é um negócio ruim para nós. É ruim porque hoje a nossa FEC trabalha com vários municípios e, economicamente, não é bom você ter várias filiais, né? Então, o custo encareceria operações. E daí nós voltamos agora lá à luta e conseguimos, pelo menos, a mudança do município. O nosso pleito foi para virar estadual, porque daí não afetava, nós mantínhamos nosso status quo integralmente como nós funcionamos hoje. Mas ele não aceitou por causa desse conceito, até uma visão romântica dele, de voltar às origens e tudo mais. Então, mas nós, por fim, conseguimos emplacar que seja um municipal estendido para todos os municípios limítrofes, que nós vamos discutir bastante hoje isso aqui dentro desse nosso seminário. Ainda dentro do ambiente da ESC, daí, porque naquela época não saiu, porque o AFIF se concentrou na universalização do Simples. Então, foi quando entrou todas as categorias. E daí, toda vez que eu encontrava com ele, eu falava, aquela universalização não foi tão universalização assim, porque nós estamos fora. Daí ele sempre falava, mas ainda não está esquecido, ainda vai sair. Daí eu participei também no fórum das micro e pequenas empresas, e a gente levou esse projeto lá para dentro, e nós vimos a grande resistência que existia de todos os participantes. Então, daí então a conclusão é o seguinte: esse assunto saiu devido à obstinação do ministro AFIF, que ele realmente quis fazer isso, talvez para resgatar a memória dos seus avós, né? Que como visionários e precursor da ESC. Mas esse assunto, então, eu quis contar um pouco toda essa história, porque, para vocês saberem, esse negócio não nasceu do nada. Nasceu já há 2 anos, que nasceu de um pleito nosso, que nós fomos lá para tentar obter várias coisas para a classe, entende? Então, e o negócio foi maturando, né? Então, e agora, recentemente, nós conseguimos incluir algumas coisas que a gente acha que foi fundamental, com toda a participação da classe, e eu destaco aqui a participação em especial do deputado Walter Yoshi, que foi um grande lutador da nossa causa, mas nós incluímos um artigo na lei de proteção contra a lei da usura, porque a ESC ia sair e só podia cobrar o juro legal, que era esse de 1% ou da Selic e tal. Então, não teria sentido, né? E conseguimos também o negócio da municipalidade, essa extensão, e o COAF, que aproximou muito mais, vamos dizer, a ESC da Factory. Então, porque, para mim, a ESC é a filha da Factory. Ela tem o mesmo DNA e ela miscigenou os conceitos entre Factory e banco. Então, e eu entendo que é uma coisa muito boa, dependendo de como sair a regulamentação. Então, nós entendemos que a ESC vai ser possível, além de se enquadrar no Simples por opção, que a gente poderá se enquadrar também no lucro presumido, se não houver nenhuma mudança das regras. Então, e o lucro presumido é uma coisa que nós estamos lutando há anos, e agora nós estamos conseguindo, porque tem uma redução de carga tributária, e para nós que somos empresários e temos, às vezes, várias atividades, você não combina você ter essas outras atividades com o Simples. Mas se você tiver no lucro presumido, está tudo resolvido. Então, nós vamos lutar até o final para que a gente possa ter direito presumido. E essa é a regra do jogo. Para
participar no Simples, é obrigatório fazer uma opção. Se não fizer a opção, automaticamente você está ou no lucro real ou no lucro presumido. Então, o que nós queríamos, nós vamos comentar ainda durante o evento, mas as duas modalidades elas vão conviver em conjunto, tanto a Factory como a ESC. A única coisa que na ESC você tem algumas limitações, como a história dos municípios, então se você tem cliente fora do município, não vai dar para operar na ESC, você vai ter que continuar usando a Factory, né? Então a gente vamos ver como evolui a regulamentação, mas a gente está recomendando, como é uma empresa nova que nasce do zero, vamos dizer, sem risco nenhum, sem nada, então talvez o melhor é criar uma empresa ESC separada e manter a Factoring. E mesmo porque permite até um melhor planejamento tributário, porque como a Factoring, o grande problema é que é lucro real, mas se você tiver pouco lucro, então a tributação fica reduzida e você pode deixar na ESC. Então, a ESC, eu tenho brincado entre a nossa diretoria, que a ESC é o FDIC do pobre, né? Então, porque a mesma coisa que o FDIC faz, ou seja, toda empresa de FDIC tem a sua empresa de factoring e o FDIC, e a maior parte dos lucros ficam dentro do FDIC. Então, a gente realmente recomenda que seja mantido as duas estruturas. Então, e outra coisa que nós, então fechando esse parênteses da ESC, eu preparei um discurso, estava tudo aqui no computador, e no final foi tudo, acabou virando tudo improviso aqui. Mas, então, pode ter perdido um pouquinho a sequência. Mas outra coisa que a gente queria destacar e que nós estamos comemorando hoje, e que está aí no jornalzinho de vocês, aí na nossa impresso, foi essa grande vitória que nós obtivemos hoje, nós obtivemos agora este mês, que foi no ISS, que é a não inclusão na base de cálculo do ISS para o deságio. Então, isso vem resolver um problema já de muito tempo, muitas prefeituras atuavam, então, isso daí vem dar uma boa segurança jurídica, e isso foi também graças e de graça ao relator, o deputado Walter Iosh. Então no jornal que vocês estão, na revista, a chamada é bem pertinente, que nós estamos chamando como vitória em dose dupla. Empresas simples de crédito e impostos de serviço. Então, e agora, só para finalizar, não quero me estender mais, para não atrasar mais, eu só queria dizer que o nosso grande... Nós temos mais alguns pleitos ainda lá no Congresso, mas o nosso grande desafio é o Código Comercial. Então, que isso vai trazer realmente uma segurança jurídica enorme para o setor. E estamos muito próximo, eu acredito que esse ano passa pelo Congresso na Câmara, o Senado é coisa um pouquinho mais demorado, acho que é só para o ano que vem. E na hora que nós conseguimos sancionar a lei, o Código Comercial, eu queria dizer que a minha missão como presidente de Sinfac está cumprida. Então, eu posso me aposentar e cuidar dos meus negócios. Então, é isso daí. Muito obrigado e tenham um bom seminário a todos. Na sequência, o Sinfac presta uma homenagem a alguém de extrema importância para o segmento do fomento mercantil. Nós convidamos a ANFAC por ter sido amicus curiae no processo, na pessoa do seu presidente, Dr. Luiz Lemos Leite. Bom dia a todos.
Hamilton, mais uma vez, nossas congratulações pelo sucesso desse evento, que, mais uma vez, estamos aqui exatamente procurando dar um prestígio, todos nós aqui, reconhecendo todo esse esforço. E, mais uma vez, aquele apelo que eu sempre fiz, ninguém é feliz sozinho. Foi exatamente como eu cumprimentei ano passado. Eu estou aqui exatamente para rememorar um feito importante que nós conseguimos em novembro do ano passado, coroando uma luta de 15 anos. Exatamente, data vênia aqui o nosso palestrante, foi uma luta contra o CRA. Não contra o CRA em si, com o objetivo filosófico de proteção da profissão de administrador, que merece todo o nosso respeito, apenas quando começaram há 15 anos a obrigatoriedade de um registro, de uma atividade que tinha sua característica própria, suas peculiaridades. E desde o início nós tivemos uma posição muito segura, muito pouco transigente nesse sentido. E porque tínhamos a certeza que chegaríamos onde chegaríamos. E a coisa começou num processo que foi crescendo junto à Justiça, primeira, segunda instância, e foi bater no STJ. No STJ, então, nós tínhamos lá duas turmas de ministros que se degladiavam, se rivalizando. Uma era a favor a nós e outra era contra. Aí surgiu, depois de tantas lutas, de alguns processos tramitando já naquela instância, surgiu o caso do Espírito Santo. Era uma afiliada nossa da ANFAC que teve, então, um processo que foi parar lá, independente de outros que já lá tramitavam. E, então, foi a oportunidade que o doutor Mário César nos procurou e pedindo o apoio da ANFAC. Lógico que nós tínhamos obrigação de manter toda aquela linha que mantivemos uma linha intransigente durante 15 anos nessa luta. E o doutor Mário César nos procurou, demos todo o apoio a ele, acompanhamos até Brasília, foi então o gabinete do ministro Napoleão Maia, que era o relator do processo na primeira instância, que era na primeira turma do STJ, que era a nosso favor. E lá, então, começamos esse trabalho e o doutor Mário César, então, fez a sustentação oral na primeira sessão da primeira sessão do STJ. A primeira sessão era a reunião já das duas turmas, que, diante da posição que havia, entramos com um embargo de divergência. Embargo de divergência quer dizer que dois setores dentro do próprio tribunal tinham posições diferentes. E foi, então, que, mais uma vez, com o apoio da ANFAC, naturalmente, com todas as homenagens ao doutor Mário César, que eu quero reiterar neste momento, como já o fiz em várias oportunidades, e aí, então, tivemos o privilégio, com a decisão do ministro Napoleão, de nomear a ANFAC amicus curiae, que nós não éramos parte do processo. Parte do processo estava muito bem conduzida pelo doutor Mário César. E aí, então, conseguimos, depois de uma longa luta, houve várias sessões da primeira sessão do STJ, e no dia 25 de novembro do ano passado, conseguimos a grande vitória, que foi exatamente o reconhecimento da nossa atividade, que realmente não se comportava dentro daquelas exigências de obrigatoriedade do CRA. Então, eu estou aqui exatamente para prestar essa homenagem mais do que merecida ao doutor Mário César, que foi exatamente o ponto de partida para essa grande vitória, para essa trajetória vitoriosa nossa depois de tantos anos. Doutor Mário César, por favor. Salva de palmas para o nosso... Por favor, pode ler o que está escrito na placa. A placa, então, traz os seguintes dizeres. Dr. Mário César Pedrosa Soares, receba nossos agradecimentos pela magnífica vitória em defesa do setor contra o CRA perante o Superior Tribunal de Justiça.
Por toda a sua dedicação e empenho, registramos aqui a nossa homenagem Sinfac São Paulo. Bom, eu só queria agradecer a esse convite, me sinto muito honrado por essa homenagem. Enfatizo que esse resultado foi mediante uma reunião de esforços, esforços do Sinfac do Espírito Santo, por meio do senhor João Carlos Vargas, que deu todo o apoio a nosso intento, a nossa ação, ao Dr. Luiz Lemos, que, quando nós o procuramos, prontamente se prontificou a nos ajudar e a nos acompanhar junto a Brasília, já que sabíamos que era uma luta difícil, né? Verifiquei junto ao CRA, por exemplo, que contrataram lá em Brasília vários CRA, um dos melhores advogados do Brasil, para fazer a sustentação oral. Então, nós estamos enfrentando uma força muito grande jurídica e conseguimos, através desse esforço conjunto da união de todos os atores envolvidos, reverter decisões que estavam vindo desfavoráveis da primeira instância, às vezes da segunda, e unificar o entendimento dessas duas turmas de direito público do STJ. Recentemente, eu até anotei aqui, nós tivemos uma decisão do recurso especial número 1236-013, 1236013, cuja ministra Alcete Magalhães, em decisão monocrática, já concedeu uma decisão favorável agora em 2015, utilizando da decisão desta unificação de jurisprudência junto ao STJ, ou seja, já está surtindo efeito em outros processos que já vinham caminhando esta decisão junto ao STJ e que vem enaltecer e fortalecer o fomento mercantil dentro do próprio STJ, que teve o conhecimento, por meio das visitas que nós fizemos lá. O Dr. Luiz Lemos explanou bastante sobre o fomento mercantil. O próprio ministro Napoleão não conhecia muito bem a matéria. Nós ficamos quase umas 2 horas conversando com o ministro, então ele se interessou pela matéria. Espero que, com isso, outras matérias a gente possa ter vitória, como o direito de regresso ou outras situações que venham a ser julgadas no STJ, pelo reconhecimento dessa primeira vitória. Espero que seja a primeira de muitas. Então, agradeço a todos. Muito obrigado. Eu queria fazer um registro aqui. Essa homenagem é mais do que merecida. E é um agradecimento não só em nome da classe, como em nome também da minha empresa particularmente. Tá? A minha empresa foi autuada pelo CRA, perdemos na fase administrativa, recorremos ao Conselho, perdemos também. E nesse interim saiu essa decisão. Da unificação de entendimentos. E nós estávamos entrando na justiça, né? Porque já iam negativar, pôr na dívida ativa, todas aquelas coisas. E vocês não acreditam. Em menos de 2 meses, meu advogado está aqui, talvez ele pode confirmar, em menos de 2 meses nós tivemos uma decisão favorável, mas não foi uma decisão favorável simplesmente. A decisão, o juiz discorreu sobre essa decisão e dando o ganho para a causa. Então, é um negócio fundamental. Essa vitória de unificação de entendimentos, ela não se aplica de imediato, mas cada um de vocês pode usar e deve usar esse argumento, pois as vitórias estão se multiplicando no Brasil inteiro. E o meu testemunho aqui, do meu caso particular, que aconteceu, assim, foi no mês passado que nós já tivemos essa decisão. Então, muito obrigado, doutor Pedrosa, e obrigado por ter vindo no nosso evento. Então, obrigado. Nós anunciamos a presença e já convidamos para suas considerações Edir Salles, vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, representando neste ato o presidente, senhor Antônio Donato. Gostaria de cumprimentar a todos e dizer que realmente está um sucesso
esse simpósio, 8º simpósio, o SINFAC. Esse é um simpósio da edição dos empresários de fomento comercial de São Paulo. Eu trago o abraço aqui do presidente da Câmara e estou à disposição, estou me colocando à disposição para encaminharmos todas as solicitações, sugestões e que tenham essa amiga como representante de vocês na Câmara. Agradeço ao convite do senhor Hamilton de Brito Júnior e do nosso querido amigo Marcos Jair Garuti, o Hamilton Brito, que é o presidente do SINFAC, e também o nosso querido amigo, que já foi presidente e continua num trabalho bastante dinâmico. E ele foi o primeiro presidente, não é, Marcos? Você foi o primeiro presidente aqui do sindicato entre 2005 e 2007. Parabenizar também o consultor de empresas, Stefan Kanitz, que fez a palestra de abertura do simpósio. Parabenizar também o homenageado do dia, Mário César Pedroso Soares. Pedrosa, Mário César Pedrosa Soares. Ao chegar à sua 8ª edição no dia de hoje, a cidade de São Paulo recebe um dos maiores eventos brasileiros voltados ao fomento comercial. Nós que somos a locomotiva do nosso país, estamos sempre à frente de eventos importantes que ajudam a incentivar e orientar nossos empreendedores para o crescimento saudável dos seus negócios. O momento de instabilidade econômica pede para que todos possamos unir forças para que o nosso país seja vitorioso e volte a se desenvolver, e a vontade, todos nós que estamos aqui, todos vocês que estão aqui, realmente é essa, é de lutar para continuar no desenvolvimento deste país, que tem tudo para ser o melhor do mundo. Aproveito para agradecer o carinho também das personalidades que formam o painel de hoje. Os consultores jurídicos Alexandre Fux Neves, do SINFAC, e José Luiz Dias da Silva, da ANFAC, e o advogado Maurício Prazac, membro do Conselho Superior de Direito, da Comérciosp. E o Roberto, todos conhecem, não é? Roberto Shinkiashi, que é nosso amigo, que dispensa apresentações, grande palestrante, autor de diversos livros de autoajuda, que sempre tem um conselho importante que ajuda a guiar as nossas ações profissionais. Portanto, parabéns a todos vocês. Mais uma vez, reforço que estou à disposição. Hoje, vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo e representando o presidente. Boa sorte a todos e ficarei, pelo menos, até o horário do almoço com vocês. Muito obrigada, parabéns. Que Deus abençoe a todos. Nós temos que fazer uma homenagem especial. Para tanto, eu convido Isabel Salviati, diretora social e de eventos do SINFAC São Paulo. Em nome de toda a diretoria do SINFAC São Paulo, a gente quer agradecer e enaltecer o trabalho do Hamilton, a sua luta incansável, toda a sua dedicação e a sua obstinação. E dizer que você nos inspira a te seguir. E você é um grande líder para toda a nossa classe. Obrigada. E nada de aposentadoria. Gente, eu fiquei até arrepiado, porque foi surpresa do pessoal aí, tá? Realmente eu não sabia, eu falei, ué, o que ela está fazendo lá? Que homenagem é essa, né? Placa com os seguintes dizeres: pelo exemplo de força, coragem, dedicação e especialmente de amor ao factoring, deixamos aqui nosso carinho e respeito. Receba a nossa homenagem pela sua dedicação como presidente do SINFAC São Paulo. Muito obrigado. Palavra com o presidente, senhor Hamilton de Brito Júnior. Eu que quero agradecer ao nosso palestrante, que nos trouxe esse momento de emoção. E eu tive o privilégio de aqui ser abraçado pelo meu filho. Isso me emocionou muito. Como me emocionou também a homenagem que me foi feita pelos nossos diretores. Então, muito obrigado a todos vocês. Estou extremamente feliz de ver que nós começamos o evento lotado e terminamos lotado. Então, muito obrigado, pessoal. Está encerrado o evento. Obrigado mesmo. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos. Informamos que os presentes receberão amanhã em seus e-mails as orientações para emissão do certificado. A todos, uma excelente tarde.